Bom, 9h10, vamos dar início à nossa roda de conversa. Primeiro grupo de estudos do ano de 2024. Hoje a doutora Ariadne e eu falaremos sobre inventário judicial e extrajudicial. A ideia aqui é fazer um pequeno debate do nosso dia a dia na advocacia. Não é introduzir o CPC, o Código Civil, até porque quando a gente ajuiza uma ação de inventário é totalmente diferente. Vem os herdeiros falando que é algo simples, mas cada dia surge uma surpresa para a gente, para nós advogados. Por isso que é muito importante a gente saber cobrar, porque quando a gente cobra um valor muito barato, achando que é fácil, facilzinho, esse erro a gente comete muito no início da carreira. Pelo menos eu cometi bastante. E aí vai surgindo surpresas que o cliente acaba atribuindo ao advogado e não é necessariamente do advogado. Algumas situações são presentes que o falecido deixou. Por exemplo, algumas dívidas fiscais. Ah, mas papai pagava tudo certinho, como que apareceu isso? Olha, sinto muito, é o que temos aqui e precisamos resolver. Principalmente quando o falecido ou falecida exercia atividade empresária, dissolver a empresa, às vezes o CNPJ está só em nome do falecido, ter todo esse cuidado, ver se tem algum imposto, ver se tem alguma dívida a ser quitada, para não surpreender os herdeiros lá na frente. O que é o maior problema dos inventários hoje? Os herdeiros. Depois dessas questões processuais mesmo, desses presentes deixados pelos falecidos, os herdeiros muitas vezes brigam entre si, achando que, eu cuidei de papai, eu cuidei de mamãe, então eu tenho direito de mais. Sinto muito, se não tem testamento, não tem. Os herdeiros são vistos de forma igualitária pela Constituição Federal, pelo Código Civil, então ninguém ganha mais ou ganhará menos por ter sido bom filho ou não. Bom, passada essa introduçãozinha básica do que a gente vai falar hoje, vou passar a palavra para a doutora Ariadne para ela dar os cumprimentos, e aí a gente dará início realmente às nossas discussões. Ariadne. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Me chamo Ariadne, para quem não me conhece, é uma honra poder estar aqui hoje participando desse grupo e espero de alguma maneira contribuir e aprender também com cada um de vocês aqui. Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro hoje. Obrigada, Ariadne. Bom, pessoal, eu vou falar sobre inventário judicial e a doutora Ariadne sobre o extrajudicial. É, Esse pedido não é uma palestra, desse grupo de estudos, o pessoal da comissão está fazendo desde o ano passado. Por quê? O dia a dia da advocacia ele é muito complicado. Como eu falei no início, a gente é surpreendido diariamente com os nossos clientes, com os questionamentos dos nossos clientes. Então, vou abrir aqui só meu checklist. Vamos lá. Quem que herda? Quem que tem um direito de herança? Eu fui casada pelo regime de comunhão universal de bens e faleci. Meu marido, ele vai ser meu herdeiro? Não. Comunhão universal de bens não existe herança, existe só ameação. Os outros regimes você herdará, mas se você for casado pelo regime de comunhão universal de bens, isso mesmo, Érica, é só meação. Eu já recebi clientes que falavam assim, mas como que eu só vou receber metade? Metade de tudo. Se não tinha bens particulares, se vocês adquiriram tudo na constância do casamento, porque geralmente comunhão universal de bens é quem casou lá nos anos 60, 70, que era o regime obrigatório. Mas nisso, se o fulano ou a fulana recebeu uma herança, vai receber. Vamos lá. Eu sou casada pelo regime de comunhão universal de bens, faleci, mas em vida eu recebi uma herança do meu pai. O meu marido vai ser meio da herança e dos nossos bens.
vai ser meio de tudo. Agora, nos outros regimes, os cônjuges serão herdeiros dos bens particulares, na comunhão parcial de bens e na separação total e na divisão final dos aquestos, herdeiros concorrentes com os filhos. Quando que a viúva ou viúvo herda um terço, por exemplo, deixou 4 filhos e a viúva tem garantido um terço e a diferença, 2 terços dividido pelos demais herdeiros. Quando nossos filhos são comuns. Quando não são filhos em comuns, o cônjuge herda a parte da herança, não da meação. Herda os bens particulares de forma igualitária. Se os filhos não forem comum desse exemplo de 4 filhos, é 1/5 da herança para cada um, dos bens particulares, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, podem ir atrapalhando, que não é exatamente essa palavra, né? Vocês podem ir comentando, porque a ideia do grupo de estudos é isso, é uma troca. Vamos lá. Quem que pode ser inventariante? Via de regra, o cônjuge ou quem está sob a posse e administração dos bens. Eu já vi inventário que nomearam a noiva como inventariante. Quando está em consenso entre os herdeiros, ok. Mas noiva não é herdeira, nem meeira, não é nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os clientes vêm com suposições e a gente não pode suprir. Ah, eu quero que a mãe do eu sempre vou usar, vou começar a usar o homem como morto, porque em tese eles morrem primeiro, né? Eles vivem mais perigosamente que nós mulheres. O homem faleceu, ele tinha um filho com uma outra mulher e eu era a esposa dele. Essa outra mulher pode ser a inventariante? A mãe da criança? Não. A não ser que eu, esposa, ache isso adequado. Caso contrário, não. Porque existem muitas vezes, essa mãe dessa criança, ela pode ajuizar o inventário. É diferente. A ajuização de inventário pede para nomear, eu, no nosso exemplo, me nomear como inventariante. E aí eu apresentarei as primeiras declarações e darei continuação no processo. Quando só deixa filhos, desculpa, existe uma grande briga de quem que vai ser o inventariante. Porque entendem isso como um grande poder, né? É a maior responsabilidade que existe no inventário. E é importante a gente alertar nossos clientes em relação a isso. Por quê? Existe a necessidade de prestar contas. Vamos supor que é um inventário judicial que é incapaz, que é interesse de incapaz. Às vezes, o Ministério Público pede essa prestação de contas. E nem sempre o inventariante está preparado, guardou as notas, às vezes gerou frutos, né? Vamos supor que existem imóveis em aluguel, gerou frutos que não foram depositados em juízo, que foi recebido pelo inventariante para ele administrar os demais bens. Há uma necessidade de prestar contas. E se não prestar contas, aí o Ministério Público pode ajuizar alguma demanda de apropriação, o inventariante pode até responder uma ação criminal. Então eu quero ser inventariante, não seja. Se existe um outro herdeiro que queira ser, é muito melhor, porque é menos responsabilidade. Ah, fulano vai receber e vai embolsar, aí é um problema dele. Ele pode receber esse valor como um adiantamento de. Não vai ser um adiantamento de legítimo exatamente, mas como um adiantamento do valor da herança, se ele não provar que foi investido, reinvestido nos bens. Existe muito esse problema quando tem gados, quando tem imóveis para ser alugados. Que mais? Quando tem lojas, quando tem empresas, é muito mais complicado ser o inventariante nessas situações. Ainda mais quando tem muitos herdeiros e tem briga. Esse inventariante não vai ter paz nunca.
muito menos o advogado dele. Nós não temos paz, porque aí é o dia inteiro o celular tocando, perguntando se pode, perguntando se não pode. É óbvio que é o nosso trabalho, mas aí vocês precifiquem. Quando vocês tiverem, notarem essa possibilidade, quando verem que tem muitos herdeiros, vocês já esclareçam tudo e já coloquem, embutam o valor, embutam o preço no valor do serviço de vocês, porque é desgastante. Alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu abrir aqui o bate-papo, porque eu tô com a tela fechada. Não. Tá, agora vamos para a renúncia da herança. Eu posso renunciar meu pai, vou matar mais um homem agora. Meu pai faleceu, meu pai teve 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Papai faleceu. Papai faleceu e deixou 5 casas e 3 carros. Eu, Ellen, posso falar assim: eu renuncio os carros, mas eu quero entrar na partilha da casa. Posso? Se Scarlett falou que não, não posso. Não pode existir uma renúncia parcial. Ou renuncia tudo, ou não renuncia nada. E se não tiver a renúncia em até 120 dias, acho que até menos, vai ter uma aceitação tácita. Só que a renúncia ela deve ser feita em um documento expedido em cartório ou perante o juízo. Vai lá na secretaria e fala: expede um termo de renúncia para mim que eu quero assinar. Uma declaração feita por advogado e a pessoa assinar não é suficiente. O juiz vai determinar que compareça na secretaria da vara para assinar ou que seja feito em cartório. E existem 2 tipos de renúncia: renúncia translativa e renúncia abdicativa. Renúncia translativa. Eu tenho 5 irmãos e papai morreu. Eu pego, como eu tenho 2 irmãos, um irmão que é menor de idade, eu falo, eu vou renunciar a minha cota para o meu irmão, fulano de tal. Vou lá e assino a renúncia translativa para o meu irmão Samuel. Ele vai receber como se fosse uma doação. Incidirá o imposto de causa-mortes mais o imposto de doação. Lá na hora de fazer o ITCD, a cota da Ellen vai fazer um novo ITCD da cota da Ellen para Samuel. E, salvo engano, ITCD de doação, a isenção é até uns 70 mil, salvo engano. Enquanto de causa-mortes é uns 300 mil por aí. Aí essa pessoinha vai ter que pagar esse TCD para receber. Só que é um benefício, né? Se eu vou receber um bem de 500 mil como doação, eu pago feliz da vida o ITCD. O perigo... Ah, não. Fechou. E existe a renúncia abdicativa. Aqui que tem o perigo. Papai morreu, eu renuncio a minha cota para o Monte Mor, que a gente chama. Os meus 4 irmãos vão receber a minha cota. Só que apareceu um irmão novo que eu não conhecia nesse processo. Esse meu irmão vai receber a minha cota da minha renúncia. E eu não tenho como falar que eu não quero mais renunciar. Toda vez que eu tenho algum processo que tem essa renúncia, geralmente é assim: papai morreu, somos 2 filhas, a gente quer renunciar para a mamãe ficar com tudo. Porque existe esse pseudo-engano que fez inventário, tem que vender. Não precisa, vai registrar lá na matrícula, metade é seu, metade de mamãe. Você não precisa tirar a mamãe da casa. Aliás, você nem pode, porque mamãe tem direito real de habitação. Mas existe isso na cabeça das pessoas: eu vou renunciar tudo para mamãe. Renunciei tudo para mamãe, apareceu um irmão. Esse meu irmão vai receber minha cota. E eu não tenho como desistir.
Toda vez que aparece cliente falando que quer renunciar para a mamãe, eu pergunto: tem certeza? Seu pai não deixou outro filho? Como que é a situação de vocês? Para que não haja essa surpresa lá na frente. Espera aí que eu vou ver a perguntinha. Scarlett. Ellen, nesse caso, a pessoa que vai renunciar precisará pagar a cota de herança para a realização da doação? Não, quem paga é quem recebe, Scarlett. Você gera GTCD e quem recebe. É demais, né? Eu tô dando e tô pagando, pagar em dobro? Não, não. Quem paga é quem recebe. E se não recolher, às vezes recebe uma notificação. Às vezes recebe uma notificação para. Ô, gente, desculpa, é cliente falando aqui comigo e é coisa urgente. Essa é a vida do advogado, é chupar cana e assovia. E ainda come uma farinha junto para sair na assovia farofa. Eu recebi essa doação, Scarlett, e não recolhi o ITCD. Vamos supor que é em espécie, porque imóvel não tem como averbar. Imóvel não tem como averbar na matrícula se não recolher o imposto. Agora, vamos supor que meu abençoado irmão Samuel não pode renunciar. Minha abençoada irmã Kelly, ela falou assim: Ah, não quero dinheiro de papai. Elinha, minha família me chama de Elinha. Não quero dinheiro de papai, Elinha. Fica com a minha parte para você. Toma 200 mil. Eu espertamente recebo esses 200 mil e não faço nenhum tipo de declaração. Passa-se aí uns anos, uns 4, 5 anos, além da Receita Federal, que às vezes eu não declaro nem imposto de renda, além da Receita Federal, a Cefaz também me notifica para pagar com juros e correção monetária. 4 anos não entrou na prescrição. Se entrou com uma execução, pode pedir uma penhora aí dos meus valores. E é legal, então, a gente falar para os nossos clientes: olha, fulano de tal, você vai receber isso aqui, mas tem que recolher. Ah, não quero recolher, doutora? Então tá, assina esse termo aqui de responsabilidade. É legal a gente fazer termo de responsabilidade com os nossos clientes, porque hoje tá tudo lindo, mas amanhã às vezes mente, às vezes faz um acordo que hoje quer, amanhã não quer mais, e já assinou, depois pede desistência, aí vai em outro advogado falando que você pressionou eles. Toda vez que vocês forem fazer algo que está meio temeroso, que vocês não estão muito seguros em relação aos clientes de vocês, façam uma declaração, um termo de declaração, põe para assinar, resguarda todo mundo. Outra coisa, que nem é da aula, recebi um RPV na minha conta pessoal. Vou passar para os herdeiros. Pega a declaração desses herdeiros. Recebi uma indenização. Pega a declaração desse pessoal. Coloquei numa conta de um terceiro, mas era para o herdeiro X, coloquei na conta da convivente. Pega a declaração, porque esse povo vai na OAB, representa a gente, até explicar que focinho de porco na tomada tem que pagar de novo. E a gente lá na aula de Direito Civil já sabia, quem paga mal paga 2 vezes. A gente não pode morrer sabendo dos nossos direitos e deveres também, tá? Alguma dúvida sobre renúncia? Gente, eu falo um pouco rápido, porque meu cérebro ele vai ligeiro, aí a minha boca tenta acompanhar. Se vocês acharem que está muito rápido, pedem para eu falar um pouco mais devagar, que aí eu vou diminuindo aqui respirando, diminuindo aqui o ritmo. Certo? Existem 3 tipos, 3 formas de ajuizar um pedido de sucessão de bens do falecido. O mais comum é o inventário judicial. Mas também tem o arrolamento sumário e o arrolamento comum, que são partilhas realizadas de forma amigável, todos os herdeiros maiores e capazes. E existe uma diferença.
O arrolamento sumário, os bens não ultrapassam o valor de 1.000 salários mínimos, ou seja, quase 1,5 milhão. E o arrolamento comum pode ser mais de 1.000 salários mínimos. A lei trouxe arrolamento comum e arrolamento sumário lá atrás, quando não existia o inventário extrajudicial. Quando via que todos os herdeiros estão de acordo, muito mais fácil que entrar com o inventário era ajuizar uma ação de arrolamento. No arrolamento sumário e aliás, no arrolamento, tanto sumário quanto comum, prescinde a juntada do comprovante do ITCD, da GITCD ou do pagamento. O juiz homologa a partilha independente da comprovação e também independente de você tiver, se o de cujos deixou dívidas, desde que sejam resguardados bens para quitar estas dívidas. O que a gente tem muito problema? O falecido deixou uns presentes, os herdeiros brigaram, mas eles entraram num acordo. Entraram nesse acordo, querem dividir os bens. O que a gente pode fazer? Pedir a conversão do inventário para arrolamento, verificar quais são as dívidas, se são, o que já prescreveu, o que não prescreveu. Esses movimentos de outros processos, vocês cobram extra, tá? Porque vocês fecharam um contrato para o inventário. Se tiver outras ações à parte, vocês podem cobrar mais percentual, vocês cobram um valor a mais, aí é conforme o que vocês decidirem, preferirem, de acordo com o cliente de vocês. Vamos lá. Papai deixou 2 imóveis. E aí, eu e meus irmãos, a gente ficou brigando por 5 anos por causa desses imóveis. Porque eu que cuidei de papai, a casa que eu morava com ele é minha, a outra casa é dos meus irmãos. Até que eu entendi que a lei não vai me salvaguardar só porque eu cuidei de papai. Até porque não fiz mais que a minha obrigação. Se eu não cobrei meus irmãos, o problema é meu. Dá vontade de responder isso para os clientes, mas a gente não pode, né? Tá. E aí, papai deixou uns IPTUs dessas casas pendentes de pagamento. Entrou, tá, vamos por mais uma coisa. E papai também deixou mais um carro. A gente pega esse carro, tem 2 opções. Pede um alvará para venda desse carro dentro do inventário, para pagar as dívidas. Isso é muito possível, tá? Dentro do inventário, a gente pode pedir alvará para venda de veículos, até para não se deteriorarem. A gente pode pedir a venda e depósito em juízo do valor, ou para quitação do ITCD, das dívidas deixadas pelo falecido. Mas vamos para o meu exemplo. Eu vou deixar esse carro para pagar, resguardado para pagar as dívidas, e o que sobrar a gente partilha depois, e as 2 casas entre meus irmãos e eu. Faz as últimas pede conversão em arrolamento. No arrolamento, tanto na inicial quanto quando você pedir a conversão, você faz como se fossem as últimas declarações. Já com o nome dos herdeiros, nome do falecido, data do óbito, como que vai ser feita a partilha, se deixou dívidas, já deixa lá tudo escritinho para o juiz homologar. Tem juiz que não homologa com a ausência da comprovação do imposto causa-mortes. Só que a lei é bem específica, que dispensa a comprovação. Pode ser homologado independente da comprovação. Aí é uma responsabilidade minha e dos meus irmãos nesse meu exemplo. Só que para transferir o imóvel para nós, é imprescindível que a gente comprove, senão o cartório não faz. O cartório já está negando com os documentos, imagina sem. Né? A doutora Ariadne vai trazer aqui como que é lindo e fácil trabalhar com cartório, com as notas devolutivas, né, Ariadne? A legislação fala ainda que o arrolamento, vocês lembram lá quando eu comecei a falar sobre arrolamento, tem que ser herdeiros maiores, capazes e bens
herdeiros maiores, capazes e a divisão amigável dos bens. No arrolamento sumário, até 1.000 salários mínimos, pode ter menor. Só que o MP tem que manifestar se concorda. Vamos supor, eu e meu filho somos herdeiros do meu marido. Meu marido foi daqui, como dizem os jovens, de arrasta para cima. O meu marido faleceu e deixou um apartamento e um carro. Vou fazer esse inventário desse apartamento, desse carro. Apartamento vale 500 mil, carro vale 100, 600 mil. Metade é meu, porque a gente adquiriu tudo junto, metade eu não vou ser herdeira, porque não tinha bem particular, e a outra metade é do meu filho. Eu posso entrar com um arrolamento e pedir o parecer do Ministério Público. E essa parte é interessante. Via de regra, o MP determina que seja depositada em juízo para essa criança utilizar da herança dele depois que atingir a maioridade. Mas vamos mudar o exemplo. Meu marido deixou só uma motinha marido abençoado, viu? Ajudei ele a fazer faculdade, ajudei ele a fazer tudo, mas ele deixou só uma motinha velha para nós. Eu posso pedir para vender e gastar esse dinheiro com meu filho. Por quê? Não é um valor muito alto. O Ministério Público acaba permitindo que eu gaste esse dinheiro dessa motinha com meu filho. Até porque criança custa caro, né, gente? Então, vamos lá, no outro exemplo do apartamento e do carro. 300 mil para mim, 300 mil para o meu filho. Eu posso pedir alvarás para levantamentos mensais, só que todo mês o advogado tem que ir lá pedir esse alvará para arcar com, por exemplo, meu filho, ele tem alguma necessidade específica que, que demanda muito mais do que o meu salário. Aí lá eu peço para o Ministério Público o levantamento desse valor, porque meu filho tem uma necessidade específica e eu preciso desse dinheiro para investir na saúde da criança. Entenderam? Então, tudo dependendo da situação, dependendo do promotor, do juiz também, porque às vezes eles não permitem. Alguma dúvida em relação a isso? Arrolamento. Quem sabia? Quem já ajuizou a ação de arrolamento? Arrolamento é pouquíssimo utilizado. Pouquíssimo. Via de regra papai morreu, procurei um advogado. Advogado já atravessa uma petição de abertura de inventário judicial, porque tem o prazo, senão vai pagar multa. Quando vocês verem que vai entrar no rol de isenção, não paga multa. Só quando não entra no rol de isenção. Aí paga multa de 2% lá na Cefaz. É meio complicado, né? A legislação, ela exige isso, porque os herdeiros estão no momento de dor ainda. Eu estou no momento de dor e desesperada indo atrás de advogado para resolver. Os herdeiros, eles têm aquela sensação de eu tô traindo papai, tô traindo mamãe. Parece que eu tô de olho nos bens e eu não tô. Quem tem conhecimento jurídico sabe que é para não pagar multa, mas quem não tem fica em desespero. Acho uma falta de respeito. E eu vejo que não deixa de ser a gente ter que ajuizar um inventário, procurar um advogado, levantar documentação tão rápido. Então, geralmente, o advogado só atravessa a petição de abertura de inventário para ter tempo, para ganhar tempo para os herdeiros fazerem o levantamento. Muito mais difícil quando é só aquelas viúvas bem idosinhas. Porque aquelas famílias mais antigas, a esposa não sabe o que o marido deixou. Aí é quando eu falo que compensa o ajuizamento de inventário, porque a gente pede para o juiz ir atrás. Agora não oficia banco, eles fazem em Bacen, mas oficia o que tiver de oficiar. Eu peço para oficiar banco geralmente para ver se tem seguro de vida, que às vezes é embutido num contrato, tem um seguro de vida, um seguro qualquer, e ninguém sabe. Nem o herdeiro sabe, nem a viúva sabe. Eu
Eu tive muito preconceito, Ariadne, com inventário extrajudicial por isso. Porque toda vez que eu ajuizava o inventário, eu pedia para oficiar o Planeta. Até se tinha cartão Renner, eu falava assim: tem cartão de loja? Tem, então vamos pedir para oficiar para ver se tem algum seguro. Porque essas lojas geralmente embutem algumas coisas que o consumidor não tem noção e o herdeiro acaba perdendo. Ah, é 20 mil reais. Que seja, para mim, 20 mil reais é dinheiro. Para mim, R$ 1 é dinheiro. Pode falar, Érica. Doutora Ellen, bom dia. E bom dia a todos. Essa manhã me procurou uma cliente que o pai dela faleceu mês passado e ela, assim, está bem agoniada, como a senhora disse, né? As famílias, elas mal pensam nessa questão do inventário quando acabaram de perder o ente querido, né? Só que, no caso dela e da família, os herdeiros, ela e os irmãos, os dois outros irmãos, de forma consensual já concordaram em relação ao inventário, só que não foi regularizada a questão da terra. São terras lá em Rondônia. Nesse caso, eu acredito que para fazer essa regularização e entrar com esse pedido de inventário, não seria a via mais adequada o cartório, e sim o arrolamento. É essa a minha dúvida. Seria Sim, isso? isso. Porque o cartório, se não tem matrícula, ó, tchau. Já já a Ariadne vai falar isso. Pelo menos as vezes que eu tentei, Ariadne. Pode ser que eu esteja equivocada. Mas todas as vezes que eu tentei. E a gente tem esse problema muito presente na nossa região. Cuiabá e Várzea Grande, quem tem matrícula? Geralmente as pessoas têm a posse. Às vezes o imóvel até tem matrícula, mas está no nome lá de quem comprou em 1960. Já passou por mais 5 donos. Olha, até regularizar esse imóvel, às vezes eu falo assim: não vamos fazer inventário, vamos fazer um uso capião. Tá muito mais fácil do capiar esse imóvel do que tentar essa partilha por meio de inventário. Mas tudo depende do contexto, da quantia de herdeiros, porque o escapião também tem necessita de algumas documentações, algumas situações que não tem como passar direto para os herdeiros, tem que passar pelo menos para o nome do falecido, tá? Claro. Obrigada, doutora. De nada. Mas uma excelente pergunta, viu, Érica? Porque a gente tem isso muito recorrente. Muito recorrente. Ah, papai deixou 3 casas, nenhuma tem matrícula. E aí, doutora, a gente senta e chora? Vamos ajuizar. Direito de posse do imóvel X, nananã, nananã. O problema vai ser quando você quiser, o herdeiro quiser regularizar a escritura desse imóvel, mas o inventário, a partilha, você vai entregar. Aí você deixa bem claro, olha, fulana, cliente, como diz o cuiabano. Olha, cliente, a gente consegue a partilha desses bens, mas quando você for regularizar o imóvel, pode ser que o cartório peça mais documentações. O meu trabalho aqui com você vai ser até entregar o formal de partilha, ok? Ok, pronto. Porque senão o cliente acha que você ainda tem que regularizar a escritura desse imóvel de graça. Tem que deixar bem claro para que ele não se surpreenda e você não tenha dor de cabeça posteriormente, tá, Érica? Vamos agora, já que não temos dúvidas em relação ao arrolamento, vamos agora ao inventário. Eu tenho mais 15 minutos, que eu vou deixar 1 hora também para a Ariadne, que a gente tem até às 11. Vou até prender meu cabelo aqui, porque agora o negócio é sério. Ajuizei a ação de inventário, tenho 10 herdeiros, tenho uma. O papai tem uma convivente, a viúva, companheira, e papai deixou uma terra. Desses 10 herdeiros, 3 é filho de uma mulher, 3 são filhos de outra, 2 de outra, é aquela família tradicional brasileira. Vamos entrar com o inventário, cada um com um advogado, aquele samba maluco, que nós advogados adoramos, né? Quanto maior a briga, maior os honorários. Ajuizei a ação de inventário, eu sou advogada da viúva,
será inventariante, por mais que seja companheira, não seja reconhecida, não seja esposa. Eu entro com a ação de inventário e dentro do inventário eu peço reconhecimento da união estável. Eu posso fazer isso? Eu e ele não tinha um documento, a gente conviveu 20 anos, mas meu velho casou tanto que ficou traumatizado. Aí para ele era só convivente, só morar junto. Se não foi regularizada pelo regime de comunhão parcial de bens. Tá, a jurisprudência ela fala o seguinte: a gente pode pedir reconhecimento de união estável numa ação de inventário e os herdeiros concordando, o juiz vai reconhecer. Ocorrendo lide, um dos filhos me odeia porque eu puxei o cabelo dele quando ele era criança. Ah, essa abençoada puxando o cabelo, eu odeio ela, não reconheço. Eu vou ter que entrar com uma ação específica de reconhecimento de união estável, pedir para habilitar para essa ação ser conjunta. Antigamente falava penso, né? Distribuo com dependência ao inventário. Tem juiz que fala que não são ações independentes e cada um que se vire, independente do tempo. Mas vamos lá. Pedir para distribuir por dependência do inventário. Por quê? Em ação de inventário, a gente não pode levantar questões de alta indagação. O que seria alta indagação? Qualquer questão que não seja relacionada à partilha não se discute dentro da ação de inventário. Reconhecimento de união estável, emissão na posse de imóvel, qualquer briguinha, sei lá, brigas que não são atinentes à partilha, tem que ser uma ação específica para aquilo. Vocês já devem ter pego algum despacho de juiz falando assim: questões de alta indagação não compete ser levantado dentro de inventário. São essas questões. O reconhecimento da união estável por jurisprudência agora é possível, certo? E também pelos entendimentos jurisprudenciais, o convivente, ele é além de meeiro, ele é herdeiro, a não ser que seja casado com, que também não tem mais isso, né? Separação obrigatória de bens. Casou-se pela separação obrigatória de bens, união estável, o casamento não é herdeiro, só meeiro do que adquiriu com participação, mas não é herdeiro nem meeiro. Mas, um exemplo, eu com esse meu velho, ficamos casados durante 20 anos, vivemos em união estável durante 20 anos, adquirimos bens. Eu sou meeira do que eu adquiri conjunto com ele e eu sou herdeira igualitária dos bens particulares junto com os filhos dele. O que seriam os bens particulares? Eu e ele adquirimos uma casa em conjunto e tem a fazenda bem particular. Eu vou ser herdeira da fazenda, da casa eu sou meeira. Os outros 50% são dos filhos. Agora, da fazenda, são 10 filhos, é 1/11 avos para cada um, tá? Bom, gente, de uma maneira bem superficial, porque inventário é uma surpresa por dia, eu trouxe para vocês algumas situações da minha prática, do meu dia a dia. Eu fui assessora, onde que começou minha paixão por direito sucessório? Eu fui assessora numa vara de família e infância. E os inventários a minha chefe deixava só para mim, porque a outra assessora ela ficava mais com os atos infracionais. E ali ela foi me ensinando e fui criando essa paixão. E vendo que não é uma situação tão simples, tem inventários de 20 anos, que os herdeiros já faleceram. Herdeiro por representação. Vovô faleceu, deixou 4 filhos e 4 fazendas. Só que esses filhos aqui nunca pararam de brigar. Papai faleceu,
eu e os meus 5 irmãos vamos ser representantes dele aqui. Então, a gente vai se habilitar nesse processo para receber a cota de papai nessa herança. Fora o inventário de papai, dos bens dele, eu e meus irmãos vamos estar aqui, ó. Seremos herdeiros da cota de papai. Viúva, herdeira por representação? Jamais. Só linha sucessória de vovô, que somos eu e meus irmãos. Eu morri, mas eu deixei filho. Meu filho vai ser meu representante aqui, tá? Bom, se tiverem alguma pergunta, como o nosso tempo não é muito extenso, se vocês quiserem, até a gente faz um barra 2, porque esse ano vai ser, a gente vai focar em direito sucessório, já que nos anos anteriores a gente falou sobre outras questões. Marina e Maristela, estou esperando o currículo, estou esperando as fotos de vocês para mandar para a ESA para fazer o próximo card. Do mês que vem, falaremos sobre planejamento sucessório. Então, vocês fiquem ligados. Agora eu passo a palavra para a Ariadne, que minha boca já está até seca de tanto falar, para ela discutir um pouco com vocês sobre inventário extrajudicial, que ainda é um pouco novo. Os cartórios, às vezes, emperram algumas situações para nós, advogados, mas não é tão novo, mas é por falta de experiência também. Então, eles pecam no mais. Por isso tem tanta nota devolutiva para a gente. Ariadne, tá com você a palavra. Fica à vontade, viu, pessoal? Muito obrigada, Ellen. Obrigada por essa introdução, por ter explicado tanta coisa importante para nós. A minha função aqui hoje é trazer um pouquinho sobre o inventário extrajudicial. Só fazendo um adendo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu estou sem fone, só para saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá bem, a Erika falou que sim. A Ellen comentou sobre a questão da doação, da isenção. Só para fazer um gancho, eu fiz uma escritura, inclusive amanhã a gente vai assinar ela de um inventário extrajudicial, em que o meeiro fez a doação de uma cota parte dele para uma das herdeiras de um imóvel, o valor de R$92 mil, e ficou dentro da taxa de isenção. Então, acho que está quase R$100 mil, que a Ellen falou que achava que era uns 70, né? Então, ainda está dentro dessa cota de isenção. E foi bem legal a experiência. Bem, inventário extrajudicial. O que a gente sempre escuta falar sobre isso é que você precisa, que não pode ter menor de idade, que não pode ter testamento, que as partes precisam estar em consenso. E o ponto mais importante é que é obrigatório ter um advogado, né? Então, esse é o ponto que mais nos interessa nessa questão do inventário extrajudicial. E aí eu queria trazer aqui para vocês alguns detalhes em relação ao seguinte. Muito embora a lei diga, né, que precisa preencher esses requisitos, que não pode ter menor, que não pode haver testamento e que tem que haver o consenso, a gente sabe que no direito a maioria das coisas vai dizer assim, depende, né? Então, ou depende ou vamos relativizar isso daqui para ver o que a gente consegue. Então, sobre a questão de menor de idade, porque o que acontece? Como a gente sabe que esses são os requisitos, ter maior de idade, haver o consenso e não ter testamento, muitas vezes chegam inventários para nós e a gente fala bem assim, eu não vou nem pegar, porque tem menor de idade, vai ter que ir para o judicial, eu não quero ter que mexer com isso aqui, eu não tenho paciência, né? Porque muitas vezes a gente não tem paciência para o judicial, isso aqui vai demorar. E aí a gente descobre o seguinte, que quando há menor de idade, se ele está entre ali os 16 e 17 anos, é possível fazer a emancipação dele e fazer esse inventário pela via extrajudicial. Então, você acaba conseguindo trazer esse cliente para o extrajudicial de uma maneira mais séria para resolver o problema dele, né? Então, às vezes você fala assim, mas tem menor, eu não quero. Não, vamos estudar, vamos pegar o caso, vamos ver do que se trata, porque a gente consegue ver as entrelinhas da lei em relação a isso. Então, para quem às vezes tem dúvida em relação a isso, a própria resolução 35 do CNJ, ela aborda essa questão do menor de idade. Então, se você tem um herdeiro ali que está com 16, 17 anos, faz a emancipação dele que você consegue fazer o inventário extrajudicial. Tá, Ari, mas eu estou aqui com um menor de 16 anos. E aí, o que eu faço em relação a isso? Eu vou ter que levar para o judicial, enfim, eu não quero, eu estou cansada, enfim, tudo pode acontecer, né? E aí, às vezes, chega um cliente para você com um herdeiro menor de 16 anos, e aí você fala assim, tá, não é possível fazer o inventário extrajudicial. Não, é possível sim. Já existem decisões judiciais autorizando a realização desse tipo de inventário na forma extrajudicial. Alguns estados, eles exigem o seguinte,
olha, eu aceito fazer, porém, vai ter que ser feita a partilha ideal. O que é a partilha ideal? É aquela partilha que você faz a divisão igualitária para todo mundo. Por exemplo, se você tem 2 herdeiros, vai ser 50% para cada um. Então, não há discussão em relação a isso. Não vai ser 70% para um e 30% para outro, não vai ter doação, não tem cessão de direito hereditário. Então, assim, é aquela partilha legal, a forma ideal. Então, se você tem essa situação, existem estados que permitem isso e que você acaba podendo fazer também esse inventário com menores de 16 anos. E o mais legal disso tudo é que aqui no Mato Grosso, nós temos o provimento 25 de 2022, que ele alterou o artigo 340 do Código de Normas Gerais da Corregedoria, que é o código, né, que a gente se orienta para fazer os inventários extrajudiciais, divórcio extrajudicial, enfim, tudo aquilo que a gente demanda de cartório. E aqui no estado, ele autorizou a realização de inventário com menores e incapazes, né, menores de 16 anos e incapazes. Então, nesse provimento há essa possibilidade, e aí o que se exige, né, o que o código pede nesses casos em que você tem um interessado incapaz, que depois que você faz essa escritura de inventário, depois que você finaliza esse processo no cartório, você faça um pedido de homologação ao juiz. Então, vai ser ouvido o Ministério Público, vai tramitar como se fosse um processo judicial, mas de uma maneira mais séria, e ele vai ser autuado, vamos dizer assim, a gente autua ele no PJE como um procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, não tem parte contrária. Então, é um processo simples e bem desburocratizado. Então, às vezes, assim, é como eu disse, tudo vai depender do que o seu cliente quer. Às vezes, o cliente quer falar assim, eu quero encerrar isso aqui logo, preciso resolver isso aqui, mas eu estou com um menor, eu não quero ir para o judicial, isso aqui vai demorar, enfim, às vezes a pessoa precisa do imóvel para, enfim, seguir a vida dela, enfim, tudo pode, né, acontecer, cada cliente tem a sua necessidade, então você sabe, né, aqui se vocês não tinham esse conhecimento, saibam que é possível, sim, fazer isso, é possível trazer para o inventário extrajudicial essas situações. Aí, um outro detalhe, se eu estiver falando rápido aqui também, vocês me avisam, por favor, é quando há testamento, que eu não sei se muitos aqui, né, atuam, ou como é que funciona a atuação no inventário extrajudicial, a gente sabe que a gente precisa fazer a solicitação daquela certidão, saber se tem testamento registrado, se a pessoa deixou algum testamento, né? E às vezes essa certidão é bem positiva, porque de fato essa pessoa fez um testamento em vida. E isso ficou muito comum depois da pandemia, né? Não sei se vocês chegaram a observar isso, mas houve um aumento, né, no número de realização de testamento. E aí você fala assim, tá, eu já sei que a lei fala que se tem testamento, eu não posso fazer um inventário extrajudicial, eu tenho que partir para o judicial? Depende, né? Hoje também é aceitável, mesmo com testamento, fazer um inventário extrajudicial. E o pulo do gato aqui, o segredo é que porque vocês sabem, quando tem um testamento, você é obrigado a fazer uma ação de abertura, registro e cumprimento desse testamento. Sem essa ação, a gente não consegue fazer o inventário, ainda que seja na seara judicial, né? Então, o detalhe aqui em relação a esses casos, quando o cliente aparecer para você, você puxar a certidão, a declaração do SENSEC, constar que é um testamento, é quando você for fazer essa ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, você faça um pedido para o juiz, fala, excelência, eu requero, né, que seja autorizada a realização ou processamento do inventário na via extrajudicial. Então, quando sair essa sentença, né, o juiz vai analisar se o testamento preencheu os requisitos, se está tudo ok. Nessa mesma sentença vai vir a autorização para proceder com esse inventário, fazer o processamento dele na via extrajudicial. Então, você consegue, sim, mesmo havendo um testamento, fazer o inventário extrajudicial. Aqui eu trouxe o número do recurso especial, que é o recurso especial 1951456, em que é um precedente muito usado nessas situações. Ele teve origem no Rio Grande do Sul, é uma decisão do STJ, em que ele permite, né, a possibilidade da partilha extrajudicial, ainda que existente um testamento. Então, é interessante aqueles que tiverem interesse olhar esse recurso especial, ver a ementa dele, entender como é que foi feito essa análise. E também há situações, o número do recurso especial 1951456. RESP 1951456. E aí também há situações que às vezes você vai fazer a abertura da ação de testamento e você descobre que ele já foi revogado, ou ele está caduco, ou ele é inválido. E aí também há a possibilidade de você, já vi que o testamento não tem validade, né? Ele já perdeu a sua eficácia, então você também pode partir para o inventário extrajudicial. Então você consegue fazer
o inventário extrajudicial, mesmo havendo testamento. Um outro ponto muito legal do inventário extrajudicial, e que muitas vezes também faz a gente sair dele e partir para o judicial, é quando a gente fala assim, tem que haver o consenso entre os herdeiros. Mas imagine a seguinte situação, você tem um inventário com 4 bens, 4 herdeiros, 4 imóveis, 4 herdeiros, e sobre um bem eles estão discutindo, porque um quer ficar com o bem, o outro não quer deixar, ou um valor, né, que eles não estão considerando, a casa vale 500 mil, mas o herdeiro está falando que vale 300, enfim. Sobre esse bem específico, eles não chegam num consenso. Eles falam assim, bem, não tem consenso sobre um bem, então vamos partir para a via judicial e vai todo mundo para a via judicial. Aí vai depender muito da gente, das nossas habilidades no seguinte aspecto, não tem consenso, eu sou obrigada a fazer o judicial? Não, não é obrigada a fazer o judicial, porque o que existe hoje na lei que nos permite fazer o inventário e depois resolver essa questão de consenso, de ausência de consenso entre os herdeiros, é fazer a sobrepartilha desse bem. Então, assim, se você tem 3 imóveis que estão todos de acordo, você pode levar esses bens para o inventário extrajudicial. Você faz a partilha, resolve essa situação, e aí você explica para eles, né? A gente tem que fazer o nosso papel também, falar, sobre esses 3 bens aqui, a gente pode fazer o inventário extrajudicial, resolver isso aqui agora. Quando vocês decidirem, chegarem num consenso e quiserem fazer um inventário desse outro bem, né? A gente pode dizer dessa forma, a gente faz a sobrepartilha. A gente explica que não é a reabertura do inventário, mas é um novo procedimento. E aí a gente chama a atenção do cliente para essas situações, fala, se vocês quiserem partir para a via judicial, tudo bem, mas né, pode demorar, o valor dos honorários pode ser outro, porque o número de atos acaba aumentando, como a Ellen bem explicou, né? Dependendo da situação do inventário, você vai ter que apresentar primeiras declarações, você vai ter que apresentar últimas declarações, às vezes você tem que ficar prestando conta, dependendo da situação. Então, nesses casos, mesmo tendo essa questão de ausência de consenso, se é só sobre um imóvel, por exemplo, você pode sugerir para eles, então vamos fazer um inventário do que há consenso e do que não há consenso, a gente pode fazer sobrepartilha. E aí você deixa o cliente ciente dessas situações. E aí, assim, o que é mais legal da gente entender disso tudo aqui? Porque às vezes a gente fala de sobrepartilha, a gente acha que é só quando dá sonegação. Eu soneguei um bem, então eu sou obrigada a fazer sobrepartilha. Ou, eu descobri um bem depois que eu fiz o inventário, eu sou obrigada a fazer sobrepartilha. Então a gente acha que é só nesses casos. Quando, na verdade, a gente pode, assim, deliberadamente deixar um bem de fora. Né? Aquele bem que não há consenso, às vezes aquele bem irregular, né? Às vezes os herdeiros têm ali uma noção de que existem bens irregulares, mas eles querem resolver isso primeiro, mas não querem, de repente, perder o prazo de abertura do inventário, porque pode incidir multa, enfim. Eles deliberadamente podem fazer o que? Deixar esse bem para ser partilhado na sobrepartilha. Então, a sobrepartilha hoje ela está sendo muito utilizada nessas situações. Então, assim, a gente tem que lembrar sempre, não é só os bens sonegados, não só os bens desconhecidos, mas os litigiosos, né? Aqueles que não há consenso e aqueles que, de repente, a gente nem imagina como é que vai ser resolvido. E também, assim, se a gente faz o inventário extrajudicial e fica esse bem para ser resolvido lá na frente, uma sobrepartilha, essa sobrepartilha ela pode ser extrajudicial, como ela também pode ser judicial, e vice-versa. Então, uma coisa vai, né, se aceitando a outra. Esses dias mesmo eu estava fazendo um registro de um formal de partilha de Curitiba. Perdão, o formal de partilha daqui, o imóvel é em Curitiba. E aí o cartório de lá começou a exigir situações que eu falei, bem, então isso aqui é um outro bem, nós estamos falando de bens distintos, né? Eu falei, não, doutor, então a gente faz sobre a partilha dele aqui, a gente resolve essa situação e encerra essa questão. Eu falei, tudo bem, a gente faz dessa forma então. Então, assim, são situações que estão aí para facilitar o nosso trabalho. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas tá difícil o extrajudicial, porque o cartório é assim, o cartório é assado. Eu costumo dizer o seguinte, é importante, obviamente, a gente ter contatos, ter colegas, né? A gente, às vezes, é importante a gente conhecer um tabelião, a gente ter uma oportunidade de ir lá. Se você, às vezes, tem muita dificuldade com o cartório, senta lá, conversa com o tabelião, né? Se o tabelião não te atende, se você vê que a pessoa não está fazendo questão, a gente sabe que o inventário a gente pode fazer em qualquer cartório. Então, tenta fazer em outro cartório, procure. Vai falar alguma Cartório coisa? do interior é o melhor que tem, porque Melhor que eles viram existe. nossos parceiros, eles vêm no nosso escritório, põem os clientes para assinar em conjunto. E até se vocês quiserem algum cartório parceiro, eu passo para vocês. A minha estagiária, ela trabalhava no cartório, então ela tem todas essas, ela, como diz o jovem, manja tudo. Ela quem faz os nossos inventários extrajudiciais, Ari, e já que eu estou te atrapalhando, ela falou, doutora.
Quando você vê que está tudo certo e nota que o cartório daqui de Cuiabá, eles são muito cri-cri, eles não gostam de outro cartório. Igual teve um exemplo no nosso grupo do WhatsApp. Fez um inventário em Campo Grande e está querendo averbar aqui em Cuiabá e não consegue. Pede suscitação de dúvida. Porque aí o Uhum. pessoal do cartório vai saber que você tem conhecimento técnico em relação àquilo e eles param de dificultar. Porque alguns procuram pelo em ovo, porque a documentação já está ok, né? Uhum, exatamente. E se for a estagiária que eu estou pensando, eu já fiz inventário com ela. E de fato, gente, Cida, cartório a de. Cida, É, Cida, já. um amor de pessoa. Gente, inventar cartório do interior, de fato, e assim, eu tenho me dado muito bem. Amanhã mesmo eu vou assinar uma escritura aqui no cartório, o tabelião vai vir aqui, os herdeiros vão vir todos aqui, os imóveis ficam na região aqui perto de Poconé, então, assim, tudo a gente consegue resolver. Assim, como a Ellen falou, se vocês precisarem de indicações, a gente tem, né, cartórios para indicar, porque isso facilita muito a nossa vida. E às vezes a gente pensa assim, se o inventário extrajudicial é para dar celeridade, então vamos procurar aquilo que vai facilitar a nossa vida em relação à celeridade, né? Então, há essa possibilidade da gente estar trabalhando com o extrajudicial dessa forma. E aquela situação, às vezes, assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu só posso fazer em Cuiabá, né? Porque o bem está aqui, eu não quero ter equipe interior. Gente, existe notariado, existe essas situações dos cartórios, né? Que a gente tem parceiros, assim, que eles vêm até você. Então, há formas de se resolver isso de uma maneira ágil e talvez até mais assim, mais humana, sabe? A pessoa entende que você tem aquela necessidade, que o seu cliente tem dificuldade de se locomover. Às vezes a gente pega inventários, né, com viúvas assim, idosos, pessoas com dificuldade. Então, sem contar toda a situação emocional dos herdeiros, da família. Então, quando você apresenta para eles a possibilidade de resolver isso de uma maneira mais célere, de uma maneira mais fácil para eles. Por exemplo, nesse caso da escritura de amanhã, quando eu falei para eles terem que vir aqui ao escritório, eles acharam o máximo. Falaram, nossa, eu vou para o escritório da doutora fazer assinatura. Então, existem diversas formas da gente trabalhar com o extrajudicial e fazer o extrajudicial, assim, trabalhar junto com a gente de maneira favorável, sabe? Com todo respeito e ressalva ao judicial, né? A gente tem situações que, assim, o extrajudicial, ele vai facilitar muito a nossa vida, né? Então, assim, basicamente, essas seriam as três situações que muitas vezes o cliente chega para nós e a gente, né, fala, não, não vou pegar porque ou vai ter que ir no judicial, eu não vou dar conta de resolver. Mas sim, é possível, às vezes, a gente fazer o inventário extrajudicial com menores e incapazes. O incapaz aqui não precisa ser necessariamente o interditado, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer a videochamada de assinatura pelo e-notariado com algum tabelião. Se a pessoa não consegue exprimir a vontade dela ali, a gente já sabe que ela não tem condições, capacidades, né, físicas e às vezes até mentais de exprimir a vontade dela. Então, já vamos dizer assim, conhecido que aquela pessoa não tem condições de responder pelos atos dela. Então, você não precisa necessariamente estar com interditado. Então, nesses casos, só para ficar claro, né, que às vezes tendo menor e interditado, a gente consegue fazer o extrajudicial. E aqui no Mato Grosso, a gente tem essa questão da resolução do provimento ter, né, feito essa alteração no Código de Normas e ter nos facilitado nesse sentido. Então, é possível, sim, fazer um inventário extrajudicial nesse caso, quando há testamento, já, né, decisões, já há jurisprudência nesse sentido, então isso tudo facilita muito a nossa vida. E essa questão da ausência de consciência entre os herdeiros, havendo vários bens, gente, vamos fazer um inventário do que dá para partilhar aqui. Você fala para o cliente, ó, eu posso fazer duas propostas, né? Uma para a gente atuar no judicial, que vai ser X valor. Se você quiser ir para o extrajudicial, a gente faz esse valor, mas se vier a sobrepartilha outro valor, enfim. Ou você pode fazer um pacote só para o cliente, para, né, de repente, mostrar valor para ele, ó, você vai me pagar tanto para fazer um inventário extrajudicial e vou te dar como bônus a sobrepartilha, enfim, tudo pode ser negociado. Né? Às vezes a gente sabe assim que o cliente é muito importante. Às vezes fala assim, eu não quero perder o cliente de jeito nenhum, mas o cliente está. Você vê que ele só está indo procurar fazer orçamento com você, está pulando de galho em galho, é aquele cliente que não quer dar documento, que, né, que ele quer que você fale um valor assim de imediato. Aí você fala assim, poxa, mas eu queria fechar com ele. Gente, tem cliente que é melhor você não fechar. Né? Se chegar nesse ponto assim, é melhor você nem ter como cliente. Você já começa dessa forma, né? Então você tem que analisar. Às vezes a gente fala assim, eu quero ganhar, eu quero cliente, eu preciso de cliente, mas às vezes o ganho vai ser você não advogar para aquele cliente. Então, não estou fazendo aqui uma contra-advocacia, mas só para vocês entenderem que existem situações que a gente, né, pode facilitar para o cliente, mas também existem situações que a gente não pode deixar o nosso serviço ser desvalorizado e, né, o cliente ficar ali só biscoitando a gente, enfim. Exatamente, tem cliente que ele quer a sua alma,
e não quer colaborar na outra questão. Tem os honorários, né? Como a Ellen bem falou, né? Quanto mais problema, maior ficam os honorários. Mas é bem assim, é bem complexo, né? A gente tem que, de fato, analisar cada caso. Eu sempre digo assim, pelo menos eu trabalho assim, né? Eu não passo para o cliente um valor de honorários no primeiro atendimento. Eu não sei quais são os bens. Às vezes o cliente chega e fala assim, não, doutor, é só uma casa. Aí você vai ver, é só uma casa, mas só tem o terreno, não tem a casa verbada. Então, o imóvel está irregular. Então, tem diversas situações que você tem que analisar, né? Então, às vezes, você passa um valor de honorários para o cliente, mas aí o cliente acha que você tem que fazer regularização daquele bem para ele. Ou, às vezes, ele nem sabe que aquele bem é irregular, não sabe nem o que é irregular, né? Para ele está tudo certo. No IPT ou na prefeitura está tudo ok, então, o que eu vou fazer, né? Para ele está tudo certo. Então, ele não faz ideia. E tem situações que eles só vão descobrir quando a pessoa falece. Né? Eles não faziam nem ideia. Eu tenho um caso aqui que a cliente nem sabia que cartório de registro fazia uma coisa, que o cartório de fazer o inventário era outra. Ela achava que quando eu fizesse o inventário, a casa já ia sair no nome dela, que ela não precisaria fazer mais nada. Então, assim, né, as pessoas também não têm conhecimento de como é que funciona esse outro lado. E aí já junta, como eu havia dito, a questão emocional. A pessoa já está ali frágil, ela já está, né, cansada. Às vezes você pede um documento para ela, ela sente até como uma ofensa. Às vezes você pedir, às vezes, eu preciso que você manda cópia do CPF do falecido. Nossa, se você não souber pedir para ela, dependendo do perfil do cliente, ele entende aquilo ali como uma ofensa para ele. Fala, nossa, falecido, né? Então, assim, parece que é tão fria com ele, enfim, tudo isso pode acontecer, né? A gente nunca sabe a forma como é que a pessoa acolhe a dor dela, mas a gente está aqui para trabalhar na questão jurídica, né? Informar ela da questão de custos, de prazo, né? Que é muito importante. E aí também em relação aos custos, né? Sobre imposto, a gente tem um prazo para cumprir, como a Ellen bem falou. Se a sua partilha, né, no momento de fazer a partilha, de fazer a declaração da GIA, você não tem, você sabe que você não vai correr multa, essas coisas, já teve situações aqui de eu estar com um bem irregular e sabendo que a família, enfim, era uma família que não tinha muitas posses, era só um bem, para não perder prazo, mesmo ciente de que talvez não haveria a questão da multa, a gente fez um protocolo no judicial para garantir, né, o prazo que a gente às vezes também não sabe como é que a Cefaz vai avaliar aquele bem, e a gente foi trabalhar na regularização, né, de maneira extrajudicial. Enquanto isso, o prazo está garantido no judicial, a gente foi fazer aquilo que é possível no extrajudicial, assim, regularizar o bem, correr atrás de documentação e tal. E aí chegou o ponto falando, bem, agora que está tudo ok, se a gente levar, né, continuar com o judicial, a gente corre risco de pagar custas. Se a gente parar com isso aqui agora e ir para o extrajudicial, a gente pode? Pode. Então, tudo isso o código de normas aceita. Às vezes a gente dá entrada no judicial, para garantir prazo ou alguma coisa assim, encerra no extrajudicial. A gente pede a suspensão do judicial, faz a tramitação no extra, deu tudo certo, a gente vai lá e pede a desistência do judicial. Então, isso tudo são situações que podem acontecer. Eu queria trazer aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem ou se vocês já ouviram falar, eu quero pegar o nome certinho aqui, do site chamado Colemata. Colemata, K-O-L-L-E-M-A-T-T-A. Ele é um site de jurisprudência de cartório. A gente tem os sites, né, de jurisprudência dos tribunais e existe o Colemata. Então, são jurisprudências de cartório. Às vezes o cartório se negou a fazer alguma coisa que você pediu, enfim, algum registro, algum procedimento. E aí as pessoas, né, questionam isso, entram com algum procedimento, suscitam dúvida, enfim. E esse colemata é uma reunião de jurisprudências nesses casos. Então, são decisões, às vezes, de várias de registros públicos, tem, né, cidades que existem várias específicas de registros públicos, e aí você descobre se você pode ou não ser questionado daquela forma, né, como é que é a jurisprudência, o que pode ser feito nesses casos, né. Esses dias eu estava, por exemplo, com uma dúvida sobre uma dívida, aí eu entrei no Colemata e coloquei lá inventário, extrajudicial e dívidas, por exemplo. E aí eu vi as inúmeras situações da questão de execução fiscal, como a Ellen me falou, às vezes a pessoa nem sabe, né? Era tudo certinho, mas aí tinha uma execução fiscal. Como é que o Estado cobra aquilo? Como é que a União cobra? Às vezes até como é que o tabelião pode responder por aquilo dali, dependendo da forma como ele fizer esse inventário. A responsabilidade do advogado. Eu vou tentar escrever aqui para vocês. Alguém já conhecia esse site? Se alguém conhecia, fala para mim. Eu, quando eu descobri, eu achei o máximo, porque falei, gente, como assim? Tem um site só de jurisprudência. Arrepiei Eu vou de escrever. emoção aqui, Ari, porque eu nunca ouvi falar sobre jurisprudências de cartórios, e às vezes a gente sofre aqui, né, sem ter conhecimentos e Uhum. entendimentos dos outros.
Conhecimento é Exatamente. poder mesmo, né? Se isso aqui Exatamente. fosse pago, pagaria o curso só essa informação. Olha, Obrigada. eu não sei a realidade de todos aqui, mas eu sou autônoma, então, assim, às vezes, para mim, eu não tenho a quem recorrer, né? Tem situações que eu falo assim, meu Deus, eu vou, né? Eu vou lá no cartório, às vezes eu sento no tabelião, mas às vezes a gente fica, né? Às vezes você não sabe para onde é que você vai. Então, de fato, isso ajuda muito, isso auxilia a gente na hora que a gente tem essas dúvidas, né? Essas situações, e aí você não sabe para quem recorrer. Então, nós temos um site aí disponível de jurisprudência, né, que facilita muito a nossa vida. Um outro ponto que eu queria falar, que eu esqueci, sobre o inventário extrajudicial, que foi algo que eu vivi agora nesse último inventário que eu fiz, a gente sabe, né, se não sabe, a gente pode fazer a escritura de inventariante antes de começar o processo de inventário extrajudicial, para poder ir atrás de documentos. Às vezes você precisa de extratos bancários, enfim, informações que o banco só vai fornecer com a escritura de inventariante. Né? A gente faz essa escritura, o inventariante corre atrás desses documentos e aí depois você dá o início no inventário. E aí, dessa última situação, o que aconteceu? Eu precisava de uns extratos do Banco do Brasil, e eu sempre brinco, eu falo, gente, o Banco do Brasil é um dos mais difíceis para você conseguir documento. Mas, enfim, tudo, acho que vai depender do atendente no dia que você vai lá. Eu já tive situações de chegar lá e conseguir, situações que só com a escritura de inventariante. Mas um cartório do interior, um parceiro, o que ele me orientou? Falou, doutora, se é só para ter acesso ao extrato, se você, né, não vai ter que fazer, por exemplo, não vai ter que assinar uma escritura, não vai ter que resolver outra situação que dependeria, né, do falecido e que o inventariante pode atuar, eu vou te dar uma certidão de que você deu entrada nesse inventário aqui no cartório e vou constar quem é o falecido e quem é a pessoa que está, né, sendo nomeada como inventariante. E essa certidão pode servir para a senhora. E, de fato, eu não precisei pagar uma escritura de inventariante, com essa certidão do cartório informando que eu dei entrada no inventário e que a pessoa, né, fulano, era inventariante, eu consegui todos os extratos bancários que eu precisava. Então, eu gerei uma economia para o cliente ainda e foi muito mais rápido, porque ao invés de eu já ter que mandar toda a documentação para fazer uma escritura de inventário, de inventariante, essa simples certidão resolveu. Então, assim, tem situações, para, né, vocês terem ciência, que os bancos estão aceitando só essa certidão informando que já houve essa iniciativa do inventário junto ao cartório e estão fornecendo os documentos. O banco mesmo, né, foi o Banco do Brasil, o Bradesco, Caixa, ninguém questionou a certidão. Eu até queria abrir ela aqui, mas está com os dados das partes, eu vou, enfim, mas para vocês terem conhecimento disso, né, saber que existe essa possibilidade. Então, assim, resolveu muito o nosso problema aqui. A gente ganhou tempo para, né, ter acesso às informações e o inventário, né, foi bem mais célere. Então, não sei cartórios de Cuiabá, eu estou falando desse cartório específico que foi né, o colega parceiro do interior fez isso e foi o suficiente. Tá? Então, na prática, eu já testei e deu certo. Então, às vezes, vocês têm essa possibilidade aí também. Um outro ponto que eu queria falar aqui isso é o que eu faço, tá? Então, às vezes alguém também faça isso, sobre a questão da GIA e TCD. A gente sabe que no cartório, se você não entregar a GIA, você não finaliza o inventário, né? O extrajudicial. Então, não há possibilidade de se encerrar um inventário no extrajudicial sem a GIA, né? A GIA e TCD e, às vezes, a GIA de doação, quando dá os casos de doação. E o que eu tenho feito aqui? Eu tenho terceirizado esse serviço, né? Conheço pessoas que fazem isso, já trabalho, porque assim, tem cartórios no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá, até onde eu vi, os cartórios são obrigados a fazer a declaração da GIA. Então, o advogado nem consegue acessar o sistema, acaba sendo o próprio cartório que faz isso. Então, tem pessoas que trabalham no cartório que são específicas para fazer esse tipo de trabalho. E aqui, já conheci pessoas que faziam essa função também em cartórios, não são todos, né? Mas alguns faziam isso. Então, até a Ellen está falando aqui. Então, eu terceirizo esse trabalho. E, às vezes, isso facilita muito a nossa vida, né? Como eu disse, eu não sei a realidade de todos aqui. Mas, às vezes, a gente quer celeridade, às vezes a pessoa está lá fazendo a GIA para você, você está correndo atrás de outras coisas, às vezes até de outros clientes para você resolver outras situações. Então, assim, eu acabo terceirizando esse serviço, que vem facilitando muito a minha vida, porque, assim, é óbvio que você vai fazer isso com uma pessoa responsável, né? Com quem entende como é que funciona o sistema, e você ganha tempo. Ganha tempo. Às vezes, o que eu faço também? Eu já aviso o cliente, falo, tem que fazer, né, o processo de inventário assim, e obrigatoriamente a gente precisa apresentar a GIA.
eu não faço, né? Depende, como eu disse, tudo depende do cliente. Olha, eu não faço, mas eu tenho aqui uma pessoa para indicar, a gente coloca uma cláusula no contrato que essa responsabilidade é sua, que o pagamento é seu, e você vai escolher a pessoa. Eu só indico, né, a pessoa que faz isso para ele e deixa a critério do cliente. Então, isso acaba facilitando muito. E aí você também, enquanto você está, às vezes, né, como eu disse, indo atrás de outras questões do próprio inventário, a guia já está sendo feita e você já está ganhando tempo. Então, tudo isso transforma o inventário extrajudicial no inventário mais celery, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para abordar aqui para vocês, assim, mais essas entrelinhas da lei sobre o inventário extrajudicial. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Ari do céu, só falando assim, você trouxe informações importantíssimas que no dia a dia a gente se depara com essas questões de incapazes ou relativamente incapaz. Essa dica das jurisprudências dos cartórios também foram muito boas. Eu só vi aqui que a maioria está com a câmera desligada, mas a Mari, ela ficava assim, ó, só concordando. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço a presença, eu acho que nós atingimos 35 pessoas assistindo nossa roda de conversa. E a ideia do grupo de estudos é isso, é trazer o nosso dia a dia, é compartilhar o dia a dia, porque advogar está longe de ser fácil, está muito Uhum. distante de ser fácil. A gente precisa muito saber cobrar, valorizar o nosso trabalho, porque às vezes a gente chega um cliente aqui, um inventário extrajudicial, eu cobro X. Ele vai lá em Uhum. outro, ele cobra R$ 2.000, está bem abaixo da tabela, entrega um serviço mal feito, às vezes até bem feito, mas desvaloriza o trabalho da advocacia no modo geral, né? E Uhum. sobre essas dias ITCDs e terceirizar, foi algo que acabou surgindo para mim, que um advogado falou, Ellen, eu estou aqui com um problema, meu cliente foi notificado. O que que aconteceu? Eles terceirizaram a GTCD e o cara, um contador, ele fez umas 20 Hum, dias Meu que Deus. geraram impostos, porque ele foi procurando uma forma de ser mais barato, mas ele protocolou todas. A nossa GTCD aqui Hum. em Mato Grosso são duas fases para validar. Validou todas. Foi um trabalhão. E ali eu comecei. Achei um nichozinho na advocacia. É super chato fazer, mas é importante que a gente passe para quem saiba, porque senão você Uhum. gera um outro problema para o cliente. Meu cliente falou assim: Uhum. o meu primo, eu não cobrei nada no inventário dele, ele ainda está aqui enchendo meu saco porque chegou notificação. Falei: É olha, possível. vamos resolver essas notificações, né? Mari, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Não, eu só queria parabenizar as doutoras Ellen e Ayane. Gente, que incrível, obrigada. É muito legal participar dessa roda de conversa, a exposição foi ótima. Eu também queria contribuir. Acho que as doutoras estão vendo, todos aqui estão vendo que o Código Civil vai mudar, né? E com muitas atualizações na seara sucessória, muita vontade de extrajudicialização. Eu acho que, assim como a doutora Ariadne, sou uma grande fã do extrajudicial. Adoro. E agora, principalmente que as alterações passarem, é claro, no Congresso, vão ter muitos procedimentos aí disponíveis para os advogados. Já até deixo aqui como sugestão também da nossa próxima roda de conversa, com o cônjuge não sendo mais herdeiro, exclusão da concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes. Então, assim, muita contribuição bacana, muito importante nós, enquanto advogadas, estarmos muito atentos, como a doutora Ellen acabou de falar. Muitos erros são cometidos, às vezes, por falta de ali olhar ou falta de procurar os procedimentos extrajudiciais. Então, quero parabenizar de novo a iniciativa aqui da comissão, junto com a ESA, por proporcionar esse momento aqui para todos nós. Obrigada, Mari. E eu vi que você fez uma palestra com a Jovem Advocacia. Parabéns. Eu nasci na Jovem Advocacia, então eu sou apaixonada. Eu não falo mais que a COJAD é a melhor comissão, porque eu não posso mais fazer parte de lá, mas mora no meu coração.
Outra questão muito importante que nós temos que ver quando a gente vai abordar nossos clientes, às vezes eles já querem judicializar. E são bens de valores altíssimos, pelo prazer ali, de que tem gente que gosta de brigar. E aí a gente verifica também questões de custas. As custas judiciais são muito mais altas que os valores dos emolumentos cartorários. É uma outra coisa legal para a gente apresentar para os nossos clientes nas propostas. Assim como a Ari, eu não gosto de passar proposta no primeiro atendimento, peço para me encaminhar os bens, eu faço uma proposta por escrito e nessa oportunidade a gente já coloca despesas processuais, emolumentos cartorários, porque o que agrada o ser humano? Economia, né? Quanto mais economizar, quanto menos mexer no bolso, melhor. E a situação da gente apresentar os valores das despesas são ótimos. E eu era super contra inventário extrajudicial, que eu queria oficial planeta. Mas depois que eu consegui fazer o inventário com esse cartório parceiro em uma semana, Ari, porque era só um veículo, falei, não, gente, eu sou difícil de convencer, mas agora estou totalmente convencida. É vida você atuar na esfera extrajudicial. E é bom para todo mundo. Porque Uhum. mexer com essas questões de bens sempre mexe muito no emocional também das pessoas. Você está mexendo com uma pessoa que acabou de perder um ente querido. E ali brigar por bens, por pseudos direitos. Aí cabe ao advogado um pouco do trabalho de psicologia para convencer, porque a partilha vai ser igualitária, não tem mais o que brigar, né? Então a gente precisa fazer aquele curso de linguagem não violenta para usar as palavras certas e encaminhar os clientes para a melhor forma, que é extrajudicial sempre. A não ser que não haja forma nenhuma. Aí a gente parte para o judicial. Pessoal, sobre precificação, a gente pode analisar, Indianara. O que que eu te dou a primeira dica? Sempre olhar a tabela da OAB. Tabela da OAB ali está o valor mínimo. Inventário, extrajudicial, judicial, tantos por cento. E você analisa. Essa questão de precificação é prática. Você vai vendo, você vai sofrendo, aí você vai aumentando os valores. Você já, com o dia a dia, você já vê, esse cliente vai me dar um trabalho, eu vou cobrar o dobro, porque se ele assinar, pelo menos vai valer a pena. Às vezes você cobra mais caro do cliente porque você vê que ele é chato, achando que ele não vai querer, mas ele vai acabar assinando porque ele vê responsabilidade em você. Como assim que não coloca preço? Mas a gente pode sentar e conversar. A comissão da Jovem Advocacia faz isso, tá? Só que a gente não tem tanto poder assim de conscientizar os advogados. Ó, tem uma pergunta aqui do Lucas. A herança renunciada, quando for reunida com a morte do último ascendente. Vê se você consegue entender a pergunta, Ari. A herança renunciada, quando for reunida com a morte do último ascendente, será partilhado normalmente por todos os herdeiros? Nesse caso, seriam duas pessoas falecidas, porque você tem que fazer um inventário de cada. Seria isso? Eu não Também entendi não direito. entendi. Sobre inventário. Sim, seria, porque eu fiz a pergunta mais em cima, acredito que deve ter algum dado problema, e a doutora Ellen não viu. É, quando ela estava falando da renúncia, né, que um dos herdeiros renuncia, no caso, dois ou três, renunciam para a meia sobrevivente. E aí, vindo a eventual morte dessa meia sobrevivente, essa parte que foi renunciada pelos herdeiros, quando reunida novamente, ela vai ser partilhada por todos os herdeiros, em primeiro grau? Sim, sim. Porque um exemplo, o seu exemplo, a viúva recebeu. Aí já passa a ser dela. Então pode receber sim. E sobre inventário, papai morreu em 1990, mamãe morreu em 2000. A gente não abriu o inventário de papai. Pode fazer o inventário de mamãe e papai em conjunto, tá? Aí o problema é quando o papai tem filhos fora do casamento e mamãe também. Aí precisa especificar bem lá no rol da partilha. Mas se todos são filhos do mesmo matrimônio, é um pouco mais fácil. Mas pode, a jurisprudência permite fazer em conjunto o inventário. Pegando o gancho aí.
Tem uma pergunta aqui da Dalila: como ficam as dívidas no inventário extra? O que eu tenho visto, tá, Dalila? Não estou dizendo que é o que todo mundo faz, né? Eu oriento os herdeiros, eu falo, ó, às vezes é eles que trazem as dívidas, né? Obviamente, para mim. Alguns têm optado, quando são dívidas, por exemplo, de IPTU, às vezes é empréstimo. Então, assim, eu sempre oriento, as dívidas de IPTU quita, paga, não, né? Tenta não trazer para o inventário para facilitar, porque a gente precisa da certidão também para fazer o inventário. Às vezes tem empréstimo, eu falo, ó, vamos ver se tem seguro prestamista. Tem alguns empréstimos, eu esqueci o nome que a gente utiliza, que desse último caso mesmo, a idosa havia feito vários, né, a falecida. Todos foram quitados, então, assim, tem que analisar a situação do tipo de dívida, né? Porque às vezes tem dívida que você fala por deles, fala, ó, se você não pagar isso aqui, a gente, né, não consegue prosseguir. Fala, não, doutor, mas eu não tenho como pagar agora, mas a gente vai se reunir, vai fazer quitação, vai tentar fazer um acordo. Eu peço para eles assinarem um termo, como a Ellen mesmo disse, ó, eles estão cientes que a dívida precisa ser informada no inventário, mas eles vão tentar fazer uma proposta de acordo, enfim, e aí às vezes a tratativa está acontecendo com o banco, enfim, dependendo da situação, e aí só que isso não tem prazo para encerrar, então eu deixo eles cientes que elas precisam ser quitadas, tem que, né, eles precisam estar cientes disso. E aí, se não há essa possibilidade, mas que eles já estão em tratativas, peço para eles assinarem um termo, ciente de que é obrigatório apresentar as dívidas, mas se eles não querem apresentar porque eles estão negociando, eles estão cientes que a pessoa pode cobrar. Porque, assim, o que aconteceu recentemente? A falecida tinha uma dívida no Nubank, 15 mil reais de dívida. E o senhor falou, a gente não tem como pagar, mas ela tinha um saldo de 1.600, se eu não me engano, no Nubank. Falei, olha, por que vocês não tentam fazer um acordo com o Nubank, né? Pegar o saldo que está na conta e ver se eles aceitam como pagamento. E aí o Nubank respondeu assim, ó, nós não vamos cobrar a dívida, mas se você quiser fazer o levantamento, pode colocar no inventário que a gente libera. Aí eu disse para eles, ó, cuidado, porque o banco tem 5 anos para te cobrar. Então, assim, ele está te mandando um e-mail falando que não vai te cobrar, mas se ele vende essa dívida para outro banco, se ele vende para uma outra empresa, então a gente nunca sabe o que eles podem fazer com essa dívida. Eles estão mandando um e-mail para você falando que não vai cobrar, mas ele pode pegar isso como aqueles clientes em fim de débito, e aí ele acaba negociando depois com uma outra empresa e vende o seu débito para eles. Enfim, então eu sempre oriento eles, tentem quitar, né? Quanto antes para ficar, né, de certa forma, resguardado. Quanto a dívidas com prestamista e a seguradora está analisando o pedido de seguro, existe maneira de dar celeridade no extra? Como eu disse, vai depender assim de como é que está a negociação. O extrajudicial é assim, o cartório ele vai te exigir as certidões da fazenda, né? Ele não vai te pedir certidões de débitos, enfim, com banco, essas coisas. O cartório não vai te exigir para fazer o inventário. Então, se tendo essas certidões estão tudo ok, o cartório vai fazer o inventário. Agora, essa outra questão de dar celeridade, aí vai depender mais da negociação com a prestadora, entendeu? E aí, aquilo que eu falei, se de repente eles conseguem chegar num consenso e conseguem resolver isso diretamente com a empresa, enfim, finaliza o inventário, mas com todos cientes que eles precisam resolver isso. Entendeu? Eu acho que era isso. Perfeito. Mais alguma pergunta? Mais uma. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Mês que vem, na última quinta-feira do mês, teremos outro grupo de estudos com a doutora Marine e com a doutora Maristela sobre planejamento sucessório. No meio do ano, em junho, nós teremos um curso de prática familiarista. Espero que todos estejam presentes. A ideia da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões também é compartilhar conhecimento para a melhora da nossa advocacia e que os juízes vejam como a gente é bom e defiram os nossos pedidos em nome de Jesus, né? Bom, Ari, muito obrigada pela sua disponibilidade. A Ari não tem nem um mês na comissão, eu a conheci, ela falou que trabalhava com inventário extra, eu já chamei ela para fazer parte aqui, para expor para vocês, que nada como a prática do dia a dia para nos ensinar, né? Se vocês eventualmente tiverem mais dúvidas, pode encaminhar lá no grupo que todo mundo se ajuda.
Nós também estamos aqui para colaborar, para ajudar. Às vezes a gente também não tem conhecimento, mas o que a gente puder, estamos aí para colaborar com vocês, tá bom? Um beijo a todos, boa quinta-feira, bom trabalho, muito obrigada mais uma vez. Ari, vou te dar a palavra para se despedir e aí o pessoal já pode desconectar. Gente, muito obrigada. Como eu disse, foi um prazer, né, poder conversar um pouco com vocês. Eu sentia falta de grupos, assim, né? Como eu disse, eu fico na parte autônoma e às vezes a gente não tem a quem recorrer. Então, a iniciativa é muito boa e até quebrou um certo tabu em relação a mim, como a Ellen me falou, tem um mês mais ou menos que eu entrei na comissão e eu já aprendi tanta coisa e conheci o mundo de maneira concreta, assim, dentro da OAB, porque a gente só ouvia falar, enfim, né? Aquela coisa que a gente achava que era impossível chegar lá, mas assim, é só a gente ter, né, um pouco de interesse, ir atrás e a gente vai conhecendo pessoas e a gente vai vendo que é bem diferente do que a gente imagina. Então, assim, muito obrigada pela participação de todos, pelo convite, Ellen, foi muito bom. E espero encontrá-los, né, mais vezes. E também estou aqui à disposição, que eu puder contribuir e aprender também com vocês. Contem comigo. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Para fazer parte do grupo, Indianara, tem que pedir a inscrição na Comissão de Direito das Famílias e Sucessões. Tem o modelo do pedido lá no site da OAB Mato Grosso, aba Comissões. E aí, você entrando, você me manda um oi no WhatsApp, deixa eu mandar aqui no telefone, ó, no bate-papo. Você fazendo parte da comissão, eu coloco você no grupo, tá bom? Beijo a todos. Podem anotar meu telefone aí caso precisem de alguma coisa. E até os próximos grupos de estudos. Toda vez que tiver, podem compartilhar o link, porque quanto mais pessoas, melhor. Conhecimento é uma dádiva, então chamem pessoas para aprender conosco, tá? Não precisa ser necessariamente membro da comissão. No grupo de estudos pode participar qualquer advogado e qualquer estagiário, certo? Um beijo a todos, bom trabalho e até mais.